A paz do Senhor, irmãos. Sou o presbítero Edson, venho trazer a palavra do Senhor nessa sexta-feira para a vida dos irmãos. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Uma passagem bem conhecida da igreja e que narra a história de um homem que aparece por 2 versículos na Bíblia. E depois não é contado mais a sua história, mas que traz grandes ensinamentos para a nossa vida nos dias de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores odei a luz. Jabez clamou ao Deus de Israel: Oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. Essas poucas palavras desse homem que a Bíblia narra traz para a gente alguns ensinamentos nos dias de hoje. Se nós lemos esse capítulo 4, se nós lemos Crônicas, capítulo 1, 1 Crônicas do 1 ao 9, nós vamos ver que a Bíblia fala de genealogias. Fulano de tal gerou tal, que gerou tal, e assim vai. Pai gerou filho, o filho gerou outro filho. E nós vemos nesse capítulo 4 a descendência de Judá. Se nós começarmos a ler, nós vamos ver todos os filhos que foram gerados ali da tribo de Judá. A tribo que tinha promessa da vinda do Salvador por ela, da descendência de Judá. Mas no capítulo 4, versículo 9, o autor, que provavelmente foi Esdras, ele faz uma pausa e conta a história desse homem. E ele começa falando dessa forma: foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe lhe deu esse nome porque na hora do parto, quando ela deu a luz a ele, ela deu com grande dor. Provavelmente essa dor, uma mãe no Antigo Testamento, todos os nomes tinham um significado forte. A pessoa recebia um nome dos seus pais com o significado desse nome, que podia ser para bênção ou não. E para essa mãe ter colocado esse nome tão forte, que significa dor, causa sofrimento nas pessoas, ou que causou sofrimento, ela sofreu uma dor muito maior do que a do parto normal. Então, estudiosos e livros antigos dizem que Jabez era uma pessoa com deficiência física. Por isso que sua mãe sofreu muito mais na hora do parto. E diz a palavra que ele era mais ilustre, um nome mais pesado, uma pessoa mais de peso do que os seus irmãos. Então, a palavra de Deus fala que ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Então, nesse contexto, nós vemos que a vida de Jabez não foi fácil. Ele começou a sua vida com muitas dificuldades. Provavelmente tinha muitas dificuldades físicas. Mas chegou um certo tempo que ele descobriu a receita, o segredo para poder ser abençoado. Ele, no versículo 10, clamou ao Deus de Israel. E interessante que as palavras que ele disse foram poucas, diretas, com um objetivo, e ele alcançou esse resultado. Vamos ver o que ele disse. Ele disse: Oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Primeiro ele
ele pediu para que seu território fosse ampliado, a sua visão fosse ampliada, que ele conseguisse se locomover e se dirigir a outros territórios, que as suas terras aumentassem. Talvez por uma limitação física, ele pediu para Deus isso primeiro, que ampliasse o seu território, a sua visão. É o que Deus, uma lição que Jabez nos passa hoje, para orarmos a Deus pedindo essa ampliação de visão, um campo maior de trabalho, um campo maior de bênçãos que possamos alcançar através de buscando vidas para o Senhor Jesus. Depois ele falou que a tua mão seja comigo, seja a tua mão comigo. Uma coisa que ele não dispensou de jeito nenhum, que a mão de Deus fosse com ele. Em todo tempo, nós temos, irmãos, que pedir que a mão do Senhor nos guie, nos pegue, nos guie pelo caminho correto. Nunca dispensar a ajuda de Deus, a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, nos carregando pela mão, Ele nos guia a território seguro, a lugares seguros. Então, Jabez sabia disso. Falou, mesmo com a minha dificuldade, se a tua mão for comigo, eu irei. Glória a Deus. E me preserves do mal. Aleluia. O mal aí está nos rodeando. Sempre nos rodeou. Sempre atacou a criação de Deus, a sua criação perfeita, que é o homem. Sempre quis destruir a criação de Deus. Então devemos estar vigilantes o tempo todo, pedindo para que Deus nos preserve do mal, nos livre desse mal que rodeia o mundo. Estando sempre vigilantes para poder estar libertos e livres da cilada do inimigo. Outro pedido de Jabez foi esse, que preservasse ele do mal. Então, esses 3 pedidos que Jabez fez, é a lição que Deus nos passa hoje. Glória a Deus. Que amplie o nosso território. Se for material, se for espiritual, que amplie a nossa visão. Possamos fazer o melhor para o Senhor. Conquistando almas para o Senhor Jesus no mundo espiritual e também conquistando territórios aqui na terra, trabalhando para o Senhor. Que a mão dele seja sempre conosco, que a presença de Deus seja sempre conosco. Que ele nos preserve do mal, nos livrando do ataque dos inimigos. Glória a Deus. E outro pedido que ele fez no final do versículo, de modo que eu seja livre da dor. Aleluia. Que ele seja livre da dor. Um homem que teve muitos sofrimentos, que causou dor para as pessoas, que tinha muitas dores. Desde o seu nascimento até seu nome foi dado por isso, mas que com uma oração ele conseguiu mudar a sua história. Que possamos ter essa fé de Jabez. Que essas dores que estamos sentindo, aleluia, que Deus ouça a nossa oração nesse dia e consigamos alcançar o coração de Deus com a nossa fé, para que toda dor seja cessada e consigamos prosseguir nessa caminhada com Cristo, sempre guiados pela sua mão. Essa é a palavra do Senhor que eu deixo aos irmãos nessa tarde. Que Deus abençoe. Tenha um excelente final de semana em nome de Jesus.